Hoje é dia 10 de junho de 2013. A gente acorda lendo o jornal Estadão de ontem, que pelo peso impede até que o cachorro de estimação leve a edição até a cama do dono. Mas de qualquer forma, como é um hábito, lê-se o Estado de São Paulo. E traz uma notícia curiosa sobre uma prostituta assumida. E não há ofensa alguma nisso, porque aquela senhora, Dona Nice, aos 50 anos, se diz tal, afirma-se tal e lidera uma grande parte daquelas moças e senhoras que se dão esse tipo de atividade. Aliás, quem foi à Europa, e o brasileiro burguês tem que ir à Europa antes de morrer, e precisa ir a Pompeia, com maior razão. O brasileiro que foi à Europa encontrou lá em Pompeia, sob as cinzas do vulcão, o resto daquela cidade que infelicitou centenas que saíram pelo lugar errado quando o vulcão explodiu, e beneficiou alguns outros que, num jogo de pôquer com o destino, saíram pelo lugar certo e viveram o resto da vida em paz relativa, se enquanto continuaram nas cercanias. O Vesúvio, de vez em quando, explode. E, explodindo lá em Pompeia, lá pelos idos de 79 depois de Cristo, derrubou muralhas, casas e casas comerciais também. E hoje nas ruelas se vêem ainda pontos escuros ou semicavernas mostrando o que havia lá antes que o Vesúvio destruísse a cidade. Pompeia já tinha o seu bordel. Pequeno, é verdade, sem grande comodidade, mas dava para perceber que ali era um local ofertado à prostituição. De qualquer forma, então, não nos assustemos, porque muito antes de Pompeia até devia haver uma série de bordéis pela Itália e pelo mundo todo. Dona Nice tinha contato agora com o Ministério da Saúde e foi afastada. Não se sabe bem por quê, porque é uma mulher séria, é líder naquelas moças e mulheres que se dão ao sexo pago e pretende uma série de medidas aptas à erradicação do contágio venéreo, o contágio sexual por moléstias transmissíveis, afirmando-se que 9 entre 10 mulheres que exibem contágio sexual por moléstias sexualmente transmissíveis pertencem ao setor que se dá à prostituição. Então, Dona Nice tem plena razão. Lá na Itália havia uma senhora também, Cicciolina, se a memória não falha, que foi, inclusive, eleita à Câmara dos Deputados, exercendo o seu mandato com bastante dignidade na defesa de mulheres que se dão a esse tipo de atividade, que, aliás, não é crime. Não se vê porque o Ministério da Saúde não quer dialogar com a moça. É uma tarefa de sanabilidade dos costumes e desse tipo de atividade. Se aquele médico famoso Drauzio Varela pôde enfiar suas seringas dentro do Carandiru, escrevendo o livro, aliás, que virou best-seller no Brasil e deve ter sido traduzido aí em muitos países do mundo, porque a Dona Nice não pode fazer o mesmo no tocante à prostituição. É evidente que o assunto não é muito eticamente conversável, em razão da hipocrisia existente tocante a tal particularidade, mas conviria
que o Ministério da Saúde ou o próprio Ministério da Justiça pusesse em concreto uma espécie de comissão da verdade correspondente à prostituição no Brasil, destinada tal comissão a apurar o que há nessa peculiaridade em território nacional. Se pode fazer isso com o coronel Ustra, que é um delinquente e que depois, sob os crimes que cometeu, porque não se pode atribuir às moças, na Comissão da Verdade, um papel preponderante no sentido de apurar o que há tocante a esse tipo de comportamento e da forma pela qual as autoridades sanitárias estão tratando do assunto, com que se faz um benefício muito maior à cidadania e dialogando-se até com moças, com senhoras respeitáveis, por certo, e que não cometem delito algum. O coronel Ustra cometeu crimes e foi à Comissão da Verdade. A dona Anice pode, inclusive, participar de uma Comissão da Verdade paralelamente atribuída, no sentido de se saber o que há nos contornos desse comportamento que precisa ser posto às claras. E tenho dito,